Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A gente, uma coisa que os astrônomos, cientistas falam sobre vida fora da Terra, nos visitar, o que impede é as distâncias. Então, cara. Aí se buraco de minhoca é comprovado, pronto, aí já tem aí uma possibilidade de que realmente pode estar sendo visitado. Sem eles, nessa equação toda, fica complicado, porque Qual que é a estrela mais próxima? Tá que distância da gente? tá 4,2 anos-luz daqui. Isso significa se o cara constrói uma navezinha lá e quer vir pra cá, Isso viajando na velocidade da luz, que é impossível, que é impossível. hoje em dia. Chegaria aqui em 4 anos. Então, mas não existe nada Não que existe. Então ele viajaria, vamos supor que ele consegue viajar uma certa porcentagem da velocidade da luz. Vai demorar 100, 200 anos para chegar. Então, cara. Então, as distâncias no universo são muito grandes. Então qualquer civilização moderna que chega num grau de tecnologia muito alto está muito distante daqui. Então, até chegar aqui, pode ser que a civilização de onde ele partiu até colapse. Entendeu? Então, essa é uma grande pedra no meio do caminho para as explicações de discos voadores, essas coisas todas. As pessoas são céticas porque o universo é muito grande, né? Primeiro que a gente não detectou nada até agora. Assim, Nada. Nada. Não tem nenhuma prova cabal de mensagem, pedaço de nave, não tem nada que... Nada. Que até onde a gente sabe, não tem nada. Eu vi o vídeo do seu canal, você falando sobre uma mensagem que os caras estavam estudando, Sim. vinda do espaço. O que é? Então, a gente sempre detecta explosões rápidas de rádio, que vêm de diversos pontos do universo. Essa específica que você viu, ela vem aparentemente do centro da nossa galáxia. Tá. E o que é interessante nela é que, os objetos que emitem isso na natureza são magnetares, estrelas de nêutrons. Então, são os objetos que geralmente emitem esse tipo de radiação. Só que por conta do padrão dessa detecção que foi feita agora no centro da galáxia, o padrão dela não condiz com esses objetos. Não estou dizendo aqui que pode ser uma civilização alienígena. Pode ser algum outro objeto, alguma coisa que a gente ainda não conhece, entendeu? Pode ter alguma coisa também, dados enviesados, enfim, tem que estudar mais para saber qual é a procedência desse sinal, mas descarta esses objetos. E aí as pessoas já começam a especular. Pô, então pode ser uma civilização. Uma coisa que eu sempre falo no meu canal, a gente não descarta, sabe? A gente pode falar que sim, pode ser. O que eu acho absurdo, né, nesse caso é que, vamos supor que é uma civilização alienígena que conseguiu emitir rádio. Tem que ser uma civilização muito, mas muito moderna, porque geralmente essas emissões estão a milhões de anos-luz daqui. Então imagina o poder de energia que essa civilização tem para mandar um sinal que chegue tão longe. Tem que ser uma civilização absurda, que consegue usar, sei lá, a energia de todo o sistema Cara, planetário. não é mais fácil mandar um WhatsApp, Não é? uma foto, sei lá, né? Um negócio Né? mais... Isso é outra pergunta que eu ia fazer. A gente se baseia só no que a gente conhece. Exato. Nossa linguagem, nossa forma de pensar, nossa forma de vida. E se vem E rádio também. Por que eles vão transmitir em ondas de rádio, não vão transmitir... Outros tipos de coisa. Outra coisa que a gente nem imagina, né? E que a gente não tem nem meio de detectar. De repente a gente tá sendo bombardeado com mensagens aí, a gente nem detecta sabe. porque é uma coisa absurda. Ou a gente acha que é alguma coisa natural. Entendeu? Tem uma coisa que eu sempre Tem falo. essa limitação, não tem? Tem uma coisa que eu sempre falo no canal que é a gente sempre usa, quando a gente vai falar de vida fora da Terra, nós mesmos como parâmetro, tanto para a vida baseada em carbono, né, a vida que a gente conhece, e tanto para situações das quais levaria uma civilização ao seu declínio, seu colapso. Por exemplo, eu acho que a civilização humana, cedo ou tarde, ela vai se colapsar por conta de guerras nucleares, doenças e tal. Mas por que a gente pensa isso? Porque o ser humano ele foi educado para ser competitivo, desde sempre, né? Aí, o ser humano moderno ele é resultado da Revolução Agrícola, que aconteceu quando a gente deixou de ser caçadores-coletores e passamos a cultivar coisas. E juntar juntar bastante... Como é que eu digo? Não mantimentos, mas recursos. Sei. A gente começou a juntar muitos recursos e isso acabou dando poder para certas pessoas, outras ficaram se contentando em só trabalhar e não ter nada, então isso acabou gerando uma competição. A sociedade que a gente vive hoje é desse jeito. Agora vamos supor que existe uma civilização em outro lugar que evoluiu de outro jeito, que de repente não teve uma revolução agrícola. Partiu para outra coisa.
Pode ser que ela não se autodestrua, que ela possa durar tanto tempo. Então, essas variáveis que as pessoas às vezes deixam de É lado. uma civilização que se baseia num pensamento coletivo. Exato. Todos, como as formigas, sei lá, ou abelhas, não sei, posso Sim. estar falando besteira, mas São cooperativos. cooperativos. Sim, Então então. ela tem uma competição menor, ou cada um sabe a sua função. Então eles podem durar mais, talvez, Exato. como um grupo. O grupo é muito maior do que cada indivíduo, não sei. Então, a gente usa Os muito Borgs. Os Lembra dos Borgs. Borgs? No- Star no- Trek. Ah, sim, os Borgs. É, eles eram assim, cara. Então, a gente Se um usa... tem uma informação, todos têm informação. Exato. Então, a gente usa nós mesmos como parâmetro. Então, É. até o lance da vida. Pá, a gente conhece sua vida. A gente descobriu um exoplaneta que tem condições parecidas com a nossa, mas ela recebe uma radiação X do planeta que não consegue gerar vida como a gente tem aqui. Vida baseada em carbono, mas É. vida baseada em silício, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, tem essas variáveis. Só que o que acontece no meio científico, no meio acadêmico, eu não sou acadêmico, eu sou um entusiasta, né? Ah. Já deixar bem claro, mas eu tenho muitos amigos da academia. E eu percebo que, tipo, a galera não gosta muito de abraçar essas ideias porque se preocupa com a reputação. Tem um episódio do Big Bang Theory que eu acho mó legal, que o Raj, que é um astrofísico, ele tá falando exatamente essa conversa que a gente tá tendo aqui. Tá. De especulando. Imagina ser. Imagina. E aí alguém pegou essas falas dele e publicou em algum lugar com um título: Astrônomo diz que vida pode existir em lugar tal. E ele falou: eu nunca falei isso. Caramba. Entendeu? Então tem essa coisa, a gente tem que ter muito cuidado, porque, principalmente a galera da academia, porque às vezes você fala uma coisa, especula alguma coisa, e os entusiastas da vida fora da Terra distorcem o que você falou ou tira do contexto e dá um falso positivo, né, por aí na mídia. Tipo, astrofísico de Harvard diz que existe vida não sei aonde. Pronto. Entendeu? Porque as pessoas querem isso. A gente tem uma... o Carl Sagan falava uma coisa que era... Se só existe a gente como vida no universo é um grande desperdício de espaço, sabe? E realmente, seria triste só existir a gente aqui. A gente tem essa coisa de querer encontrar outros, né? Ou, sei lá, seria realmente um desperdício. Também seria poético, né? Porque eu penso, digamos que só existe a gente no universo inteiro. Então a gente é o meio que o universo criou para olhar a si próprio. Como se fosse o olho do universo, né? Porque só a gente tem consciência, a gente é o cérebro do universo, a gente tá com essa missão de olhar para si próprio, entendeu? Mas eu prefiro acreditar que a gente não tá sozinho até por conta da alta gama de possibilidades que existe. A gente vai lá para paradoxo de Fermi, né? Sim, paradoxo de Fermi fala que existem, segundo dados atuais, 700 trilhões de estrelas no espaço. E a maior parte delas tem planetas orbitando. Então, se digamos aqui da nossa galáxia, Via Láctea, vamos supor que 0,1% dessas estrelas que estão na Via Láctea possam ter vida. Então a gente teria 1 milhão de planetas que poderiam ter vida, só na nossa galáxia. Só que aí que tá, onde tá todo mundo? Por que a gente não detecta nada? Aí tem algumas respostas, né? Tipo, a vida é muito difícil de acontecer no universo, por conta que estrelas são radioativas demais. Por exemplo, essa que a gente acabou de citar, a Próxima Centauri, a estrela mais próxima. Nome criativo que deram, né? Ela teve uma explosão recentemente, ela teve uma emissão muito grande de massa coronal, bem radioativa. Então, tem um planetinha que está orbitando ela ali, que a gente até especulava, será que tem vida lá? Se tinha, virou bife. Se tinha, não tem mais. Já era, foi varrido, entendeu? Porque ela recebeu uma taxa muito alta de radiação. Então, o universo é muito radioativo. Então, uma das explicações para o paradoxo é a vida, ela surge raramente e dificilmente ela sai da categoria microbiana, né? Então ela dificilmente evolui para um ser pensante que constrói coisas e tal. Outra resposta existem, só que estão muito distantes, né? A gente não tem como entrar em contato. E tem outra resposta que é a vida, ela acontece, só que ela dura até um certo tempo. Por exemplo, ela consegue criar coisas, mandar coisas para o seu satélite, que nem a gente mandou para nossa Lua, e depois elas se autodestroem, né? Elas não duram muito tempo. Ou é destruído por um cometa. Também tem isso, desastres naturais, né? Porque acontece, os dinossauros morreram há 66 milhões de anos. Eles não pensavam que iam desaparecer. Exatamente. E se for levar em conta o tempo que o universo existe, que é 13,8 bilhões de anos, 66 milhões de anos é pouco tempo.
É nada. Total. Entendeu? Né? Então, relativamente, eles foram exterminados recentemente. É. O que garante que a gente não vai ser da mesma forma? Então, pode ser que a vida ela surge, dura por um tempo e depois é eliminada. Tanto é que falam que se um dia a gente encontrar resquícios de uma civilização em outro planeta, é uma péssima notícia. Resquícios de uma civilização que já Que já existiu existiu e não existe não mais. existe mais. É péssima notícia, porque, pô, Claro. tá vendo? Alguma coisa acontece que ninguém consegue ir pra frente. Mas tem uma coisa, digamos assim, boa pro nosso lado. A gente tá num universo que tem 13,8 bilhões de anos, e a vida surgiu aqui muito recentemente, né? Dentro desse tempo todo que o universo existe. Então, a gente tá num momento do universo que ele já tá mais estável. Né? Não tá um universo tão bagunçado e instável. Então, pode ser Mas que... ele é qual é a palavra? Todo o universo ele é mais ou menos parecido? Ou aqui pode estar estável, em outro lugar pode estar instável, você entendeu? Ele é homogêneo ou ele... Não, tem alguns lugares que são mais radioativos, Ah, outros nem tá. tanto, né? Só que a gente já tá há muito tempo, a gente tá quer dizer, num momento muito recente na história do universo. Então pode ser que, tipo, ó, as coisas mais complicadas que poderiam ter acontecido já aconteceram, Ah, entendi. e a gente tá num universo mais calmo, digamos Entendi. assim, entendeu? Mas tudo que eu tô falando são especulações, entendeu? E a gente não tem, até o momento que eu tô falando aqui com você, a gente não detectou nada ainda. Aí as pessoas pegam no meu pé, porque eles sempre conhecem alguém que fala, tem uma história de que viu alguma coisa no céu, que viu alguma coisa no quarto. Eu já vi coisa muito bizarra. Já? Já no meu quarto. Então, quando era adolescente, eu acordei no meio da madrugada, abri o olho e tinha um ser na minha porta. Hã? Tinha mais ou menos essa altura. E ele veio andando na minha direção e eu não conseguia reagir. Eu fiquei assustado demais, né? 3 da manhã você vê um treco na tua porta. 3 da manhã sabe que é a hora do É demônio. a hora do né? capeta. É. Né? Então ele veio na minha direção, pegou na minha mão, e no que ele pegou na minha mão, eu dei um grito. Aí ele sumiu. E eu vi isso umas 2 vezes. 2, 3 vezes. Meu Deus, cara, que assustador. Aí, na época, eu era um cara mais religioso. Então eu comecei a achar que era fantasma. Demônio. Ou demônio. né? Demônio, fantasma. Mas se eu fosse um cara mais ligado em discos voadores na época, eu achava que era um ET que estava sendo É. visitado, tentando me colocar uma sonda anal, qualquer coisa do tipo. Entendeu? Então eu pensava, na época, como eu era religioso, pensava que era um fantasma. Mas eu sempre fui muito cético, sabe? Eu sempre tentei buscar mais informações sobre as coisas. E eu comecei a ler e descobri a paralisia do sono. É, eu já Que- tive. É horrível. Você não consegue mexer a perna, você tá paralisado. Né? Exato. E geralmente você acaba tendo visões de coisas que você tem medo. É. Na época eu tinha muito medo de fantasma, então eu vi um fantasma no meu quarto, mais de uma vez. Então tem pessoas que sempre pensam muito em alienígenas e acabam tendo essas experiências e confundem. Então, mas Caio Fábio teve aqui ontem, não foi, Mandíbula? Ontem, né? E ele falou de uma experiência em 74, que a cidade inteira de Manaus viu um objeto absurdamente grande sobrevoando a cidade, cara. E aí? É uma histeria coletiva? É um sonho que todo mundo sonha? É louco quando é uma coisa que toda a cidade viu e um objeto absurdo Uhum. à noite, tapando as estrelas com umas luzes estranhas, que de repente some. Esse Ele caso falou do específico. tamanho de um pão de açúcar, sabe? Do pão de açúcar, ele falou. Não, assim. esse é um caso bem absurdo. É, Mas essa coisa de histeria coletiva é uma coisa bizarra. Tem uma história, eu não lembro o país para te falar agora, mas teve uma história de uma escola onde alguém viu uma menina que tinha morrido. Tipo, alguém viu num pátio assim, uma menina que tinha morrido há pouco tempo. sei. E essa pessoa que viu, ela começou a ficar histérica, porque ela viu alguém que ela sabia que tinha morrido. E as pessoas que estavam em torno começaram a ficar apavoradas e começaram a acreditar também que estavam vendo. E foi Caramba. virando um efeito manada, entendeu? E várias crianças foram hospitalizadas porque elas entraram em estado de pânico. Por conta de uma que diz que viu fantasma e começou a espalhar isso daí. Então, tem várias histórias de histeria coletiva. Tem uma história da A Noite da Dança, se eu não me engano, que alguém estava dançando, por algum motivo, não lembro agora, e aí as pessoas que começaram a passar e ver aquelas pessoas dançando, começaram a dançar junto. E foi juntando, tipo, parecia um musical da Disney, tipo, as pessoas do nada começaram a dançar. E aí juntou tanta gente e as pessoas não conseguiam parar de dançar. E elas só pararam quando elas ficaram extremamente exaustas. Mas era histeria coletiva. Não sabiam por que estavam lá, estavam continuando e só pararam quando estavam extremamente exaustas. Então tem alguns distúrbios psicológicos que É. são muito curiosos, que podem nos levar a situações como essa. Mais uma vez,
eu sempre falo que a ciência não é feita de convicção. Eu chegar e bater aqui pra você, não foi ET, não foi isso, eu não tô sendo científico. Eu estou aqui metendo aqui uma convicção. Eu posso falar pra você que não tem evidências que apontem para essa narrativa, Entendi. entendeu? Mas chegar e bater e falar assim, não, isso não existe, acabou. Isso aí você não tá sendo científico, então você tá sendo... E essa leva de... Estão abrindo arquivos da Marinha Americana, aquele Os cara no Israel, relatórios. não é Israel, um comandante, não sei o quê, abrindo arquivos e tal. O que se analisou já esses vídeos? Sim. E aí? Cara, é muito absurdo isso. Tem um cara chamado Luiz Elizondo, e ele foi chefe do departamento do Pentágono que estuda exatamente isso. Objetos estranhos que estão sobrevoando sobre o espaço aéreo americano. Então, esse é o trabalho dele, analisar esse tipo de coisa. E ele viu muitas coisas das quais ele não tem explicação. Que tinha um padrão de voo muito estranho, fazer curvas totalmente fechadas. E ele falava: olha, eu não conheço nenhum projeto militar que consiga fazer um treco desse. E não acredito que algum inimigo americano ou algum país tenha esse tipo de tecnologia. Se tiver, tá muito bem escondido, porque é uma coisa assim, que, segundo ele, que tá anos, décadas à nossa frente de tecnologia. E os caras têm uma espionagem também absurda. Serviço de inteligência, que não deixa passar Inteligência, nada. Então, eu acho interessante o Luiz Elizondo que ele nunca chegou e falou assim, ah, é OVNI. Ele só fala que os americanos, o governo americano, no caso, precisa ser transparente, porque essas coisas estão sendo filmadas por oficiais da Marinha e de outros segmentos do Exército, e eles não sabem o que é. Aí teve um relatório agora em julho, se não me engano. Foi julho? É, julho. Que eles estavam falando até que ia trazer informações sobre ET, que não sei o quê. Os entusiastas estavam falando Sim. isso, né? Aí foi broxante pra galera dos OVNIs, porque não falou nada, assim. Só que eles não foram, assim, taxativos em falar que Que não descartam. É. Entendi. Tipo, se não me engano, foram 144 análises. A maioria delas era erro do sensor, do infravermelho, ou balões meteorológicos sendo captados de um ângulo específico que faz parecer que ele está voando numa velocidade absurda, mas não é, por conta que o cara que está gravando está numa velocidade e o balão está em outra e parece que está voando mais rápido do que ele realmente é. Então tinha várias coisas que foram descartadas, mas tem alguns ali que não tem